Alô, Revenda Mineira, tudo bem com vocês? Estamos finalmente com o pé em 2022, depois de um biênio extremamente desafiador para todos os setores da economia. Passamos pela pandemia, grave crise sanitária, evolução da vacinação, recessão, muitas incertezas e agora, finalmente, parece que vamos vivenciar a retomada do mercado. Ainda com algumas sequelas, mas com o mínimo de previsibilidade para que o empresário possa programar melhor a gestão do seu negócio. E é sobre esses novos ventos que vão nos impulsionar em 2022 que vamos falar hoje com o nosso convidado, que já é parceiro do Minas Petro. Roberto James, mais conhecido como RJ, é administrador de empresas, especializado em comportamento do consumidor e o setor de combustíveis é um dos seus objetos de estudo favorito. Ele é colunista da revista Minas Petro e faz sucesso no YouTube com o canal do RJ. Vamos conversar com ele em nossa 7ª edição do A Voz da Revenda sobre os desafios do mercado de combustíveis para este ano que se inicia e o mais importante, como está a mente dos consumidores depois de um período tão diferente no mundo inteiro? Fala aí, RJ, seja bem-vindo ao nosso podcast. Já começo com uma pergunta super fácil. Afinal, o que o consumidor quer para este ano de 2022? O que ele aprendeu e em que o empresário deve estar atento? Poxa, é isso aí. É um prazer imenso estar aqui na Voz da Revenda, né? Um podcast aí muito top, que eu acompanho, já assisti todos os episódios. Estou muito feliz em estar aqui hoje falando um pouco para a Revenda Mineira. Então, poxa, nessa edição, como você já falou, está iniciando um novo ano, o ano de 2022. É um ano difícil, visto as previsões que já estão programadas, né? Já estão em curso para esse ano. É um ano eleitoral, é um ano complicado, é um ano em que as grandes empresas petroleiras estão aí em xeque com essa nova revolução que está acontecendo nas energias, essa necessidade de ter uma energia mais limpa. Mas a sua pergunta é muito importante, né? Ou seja, o que o consumidor, que é o cara que move o trabalho da revenda, que é o cara que leva a receita para dentro do posto, ele está pensando, né? O que ele quer? Né? Essa é a pergunta-chave, a pergunta de ouro. O mais importante é a gente verificar o que o consumidor tem. E ele tem um dispositivo na palma da mão dele que pode revolucionar, está revolucionando e vai revolucionar mais ainda a sua forma de consumo, que é o smartphone, as redes sociais, os aplicativos de pagamento, os streamings, tudo aqui, boa parte do seu dia a dia, boa parte do dia a dia do consumidor está passando na tela do seu celular. Isso faz com que o consumidor comece a ter um sentimento, uma percepção de velocidade extrema nas relações. Essa sensação de velocidade, ela está contaminando todas as demais áreas do consumidor. E isso é o principal foco do varejo aqui no Brasil e no mundo, que é tentar se adaptar a essa percepção, a essa necessidade de velocidade nas transações. Como é que a gente pode trazer isso para a revenda? Olha, a gente tem que entender que o processo de abastecimento não mudou muito nos últimos 50 anos. O carro encosta perto da bomba, o cliente diz qual o valor que ele quer abastecer, esse valor é colocado no tanque, é cobrado esse valor, seja em dinheiro ou de uma forma de pagamento, cartão, entre outros, e o cliente sai do posto. Esse processo não teve muita mudança, só que o ponto crucial é que é necessário que ele entenda que a velocidade tem que mudar. E os meios de pagamento estão aí justamente para trazer essa nova possibilidade. Neste cenário, onde que entra o revendedor de combustível? Sabemos que é uma atividade varejista diferente das demais. Em que o dono de posto deve estar ligado? Olha, a revenda precisa entender que a forma de se relacionar com o consumidor mudou, está mudando exatamente nesse momento e vai mudar a cada dia mais. Diversos aspectos da cultura consumista
diversos sentimentos de percepção do consumidor têm mudado numa velocidade maior, como a gente falou na questão anterior. Mas olha só que interessante. O novo varejo, ele é especificado da seguinte forma: são margens muito baixas, volumes altos e uma mix de variedade muito grande. Todos eles focados na questão da experiência do consumidor. O varejo de bens de consumo, o varejo de fast food, ele hoje chegou num patamar muito parecido com os combustíveis. Olha que coisa interessante. Como assim, RJ? Olha só. Antigamente, quando você tinha um sanduíche do McDonald's, ele era muito diferenciado. Hoje, a quantidade de sanduíches gourmet com molhos excelentes, com produtos de alta qualidade, diminuiu essa distância entre as marcas mais conhecidas, as marcas mais top e as marcas menos conhecidas. Isso fez em vários segmentos. Hoje a gente tem um Samsung, um celular Samsung, talvez tão bom ou melhor do que o Apple. Você tem a Xiaomi, você tem a LG. Olha a guinada que se teve nas TVs. Né? Olha só a questão hoje dos computadores, onde você não tem uma marca que seja líder, que seja 100% entendida no mercado como a melhor e as pessoas topem pagar mais caro com isso. Ou seja, os produtos se aproximaram, os produtos estão mais próximos, certo? A questão de valores também, é por isso que a margem é aperta. E agora você tem um outro ponto onde essas empresas vão disputar. Na velocidade de entrega, é na experiência do cliente, é no processo da jornada. A jornada de consumo, ele não começa do nada, né? Tem todo um processo que o consumidor starta através de uma necessidade e através desse processo, toda essa jornada, ele vai tendo experiências. Se essas experiências forem positivas, a tendência é que ele tem, guarde memórias boas, guarde memórias positivas daquele processo, daquele produto ou daquela empresa que ele está adquirindo. Esse é o grande desafio, é o foco na experiência do cliente. Jota, mas isso se fala 10, 15 anos atrás. Se fala há 10, 15 anos atrás de uma forma diferente do que ele está abordando agora. A experiência do cliente, ela por obrigação tem que ser boa. Porque qualquer aspecto negativo, a influência disso no processo decisório é bem maior do que as coisas boas. Então, por isso que a revenda tem que tomar muito cuidado com essa jornada do consumidor, porque ele já trabalha com um produto que é um consumo secundário, é aquele produto que ninguém quer consumir. A pessoa consome obrigatoriamente, que é abastecer o seu carro, porque ele precisa que o carro dele ande, ele precisa que o carro dele se mova. E para que isso aconteça, ele tem que botar gasolina. Não existe um prazer direto nesse processo de consumo. Então, por isso que é importante a gente focar nesses aspectos aí. Muito temos falado sobre o conceito de posto de serviço, com um mix diversificado nas lojas de conveniência à disposição do cliente. Como a loja de conveniência deve atuar em 2022? Você tocou num ponto excepcional. Olha só, o posto de serviço ele vai substituir gradativamente o posto de combustíveis. Isso é fato. Isso já está acontecendo, já aconteceu em outros segmentos, está acontecendo também no novo varejo, em que a maioria das grandes empresas focadas no varejo estão diversificando o seu mix. Você vê hoje, por exemplo, uma empresa de telefonia abrir um banco. Você vê hoje um banco, que é considerado os mais valiosos da América Latina, que é o Nubank, começar a vender produtos concorrendo com a Magazine Luiza. Então, existe uma necessidade de entender que um produto só, um segmento só, é muito difícil manter crescimento, manter margem e manter lucratividade. O que uma loja de conveniência precisa? Simplesmente, o primeiro ponto, ela precisa ser conveniente ao consumidor. Ela não pode ser um mini mercado com a burocracia dos supermercados grandes. Ela não pode ser uma bodega que seja muito simplificado o processo,
porém não atenda exatamente a necessidade daquele seu consumidor. Então, a revenda precisa entender que ela precisa entrar dentro da loja de conveniência, tornar ela conveniente para o seu cliente e tornar ela uma unidade de negócio forte. Quando ele abastece gasolina no seu carro, ele não sente prazer direto. Ele sabe que é necessário, é importante e ele tem que economizar o máximo possível nesse processo, porque ele precisa se deslocar. Ele sente prazer nesse deslocamento. Ele vai para casa dos amigos, ele vai fazer uma viagem, né? Ele vai levar o filho na escola. Então existe uma ligação de atendimento aí, mas não é direcionado ao combustível em si, e sim o ato de se locomover. O que eu queria deixar bem claro para que a revenda focasse em 2022 é que ele não se esquecesse do processo pandêmico e enxergasse alguns nichos, como, por exemplo, o takeaway e o delivery. Olha como é cômodo eu ligar ou eu mandar uma mensagem para uma empresa, dizer que eu quero tal produto, passar lá e já está pronto, embalado, me esperando eu pegar, fazer o pagamento ou por um aplicativo ou já fazer o pagamento antecipado, só pegar aquele produto e levar. Então fica esse foco aí, tornar sua loja de conveniência conveniente para o consumidor, né, e focar no delivery, no takeaway e diminuir a burocracia do processo de pagamento. Para fechar, RJ, os combustíveis entraram em grande crise no ano passado, com forte alta, muitos reajustes da Petrobras, guerra entre governo federal e governadores, escalada do dólar e preço do petróleo. E agora em 2022? O que a gente pode esperar? E agora, o que esperar em 2022? 2022 é um ano eleitoral. Logicamente, historicamente, todos os anos eleitorais o dólar dispara, existe uma instabilidade econômica pela falta de previsibilidade do que é que vai acontecer em 2023 e isso gera muito desconforto nos mercados. Se essa política econômica continuar, essa política da Petrobras livre de preços, isso vai pressionar muito os preços de combustíveis. Então a gente vai ter uma turbulência. Eu não acredito numa turbulência maior do que a gente já teve. Os últimos anos, pandemia, aquelas subidas descontroladas, né? A previsibilidade do barril chegar aos $100. Então, assim, tudo isso já está previsto. O que a gente precisa, então, entender e fazer agora? Olha, nada do que a gente vai passar, a gente já não passou. Você precisa de um planejamento muito focado da revenda nessa questão da precificação. Não é assim. Você trabalha com um produto, você tem que focar num mix maior de produtos para poder fazer a compensação daqueles produtos que saem mais, porém com a margem muito mais apertada, e você tem que focar em tudo o que não tiver com esse tipo de pressão. Olha, se os combustíveis estão com uma pressão muito alta, você está perdendo margem, você não consegue repassar os preços, os aumentos que vêm da Petrobras, das distribuidoras, você tem que focar em outro tipo de produto, em outro tipo de serviço. Então, o foco da revenda deve ser de dentro para fora. Conhecer seus consumidores, focar nos consumidores e dar alternativas aos produtos, ao mix de produtos que você está trabalhando para fugir daqueles que são mais complicados de se gerenciar. São aqueles que você não tem exatamente como controlar diretamente. Vou encerrando por aqui. Muito obrigado por ter participado. Sou fã, né, do podcast do Minas Petro e espero que tenha ajudado vocês aí a entender um pouco essa cabeça conturbada do nosso consumidor. Um grande abraço. Começamos com tudo com um convidado mais que especial. Espero que tenham gostado da nossa primeira edição do ano do A Voz da Revenda. A gente fica por aqui e fiquem ligados, porque 2022 será um ano de grandes novidades aqui no Minas Petro, beleza? Com a apresentação de Guilherme Barbosa e trabalhos técnicos de Marcelo Teixeira, a gente se despede de 2021 e começamos este ano com muita alegria e esperança. Um grande abraço, fui!